Nós vamos agora fazer as patinhas da frente do nosso dinossauro. Nós vamos começar então com a linha verde mais escura. Eu deixo depois o material para vocês todo na descrição do vídeo. Vamos fazer algumas carreiras. Eu já fiz uma patinha, deixa eu mostrar para vocês. Algumas carreiras nessa cor mais escura, como se fosse a parte de baixo da patinha. Nós vamos fazer isso na pata da frente e na pata de trás também. Então, para fazer a pata da frente, nós vamos começar com 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, nós já vamos trocar de cor. Vamos usar a cor que a gente vai fazer o corpo. Trocamos de cor. Nós vamos fazer, então, 2 pontos baixos e um aumento. Essa é a carreira de número 4. Ficamos no final dela com 24 pontos. A próxima carreira, que é a carreira 5, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 6, nós vamos fazer agora 3 pontos bolha para formar os dedinhos da patinha do dinossauro. Olha que bacana que fica, gente. Então, nós vamos fazer estes 3 dedinhos nesta carreira 6. Nós vamos fazer, então, 8 pontos baixos, já fiz 1 mais 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, nós vamos fazer os dedinhos aqui na frente. Então, fizemos 8 pontos baixos, vamos fazer um ponto bolha. Vamos fazer juntos o ponto bolha. Pegamos a laçada na agulha, pegamos o ponto e tiramos uma vez. Ficamos com 2 laçadas na agulha. Nós vamos ficar com 5 laçadas na agulha para formar o ponto bolha. Então, vamos fazer mais uma vez. Tiramos só uma vez e ficamos com 3. Mais uma. Ficamos com 4, mais uma, vamos ficar com 5. 5 laçadas na agulha. Vamos tirar tudo junto. E vamos fazer mais um ponto, ó. Fechamos o ponto bolha. Vamos fazer a união, né, no próximo ponto baixo com o ponto baixo. Puxando bem, ele vai ficar do avesso, mas depois a gente vira, ó. Um ponto baixo e mais um ponto baixo. Ficou do avesso, mas nós vamos fazer mais 2, depois a gente vira os 3. Vamos fazer, então, mais um ponto bolha. Pegamos a laçada na agulha, tiramos uma vez. E assim, vamos fazer até ter 5 laçadas na agulha. 3. 4, mais uma, 5. Tiramos tudo junto e fazemos mais um ponto. Na verdade, é uma correntinha, né, gente? Unimos com o próximo ponto de base com ponto baixo. E vamos fazer mais um ponto baixo. Agora, mais um ponto bolha. Pegamos a laçada na agulha. Tiramos uma vez. Mais uma vez.
mais uma. 5 vezes. Tiramos tudo junto e fazemos mais uma correntinha. Unimos com o próximo ponto de base, com um ponto baixo, mais um ponto baixo. Fizemos 3. Então, vamos fazer ponto baixo até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer, então, mais 7 pontos baixos. Sete pontos baixos. Vou fazer mais um e vou mudar o meu marcador. Agora, nós vamos... Ficou virado, ó, do lado do avesso, nós vamos virar para o lado direito, ó. Viramos. Pegamos bem aqui na frente, ó, e viramos ele. Assim, nós formamos os dedinhos do dinossauro. Nós, com os pontos bolhas, nós finalizamos a carreira 6 com 27 pontos. Agora, nós vamos fazer 3 diminuições aqui no ponto bolha para a gente voltar a ter os 24 pontos da nossa carreira. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Oito pontos baixos. Bem embaixo do ponto bolha, nós vamos fazer uma diminuição, ó. Bem embaixo. Nós viramos um pouquinho para conseguir fazer. Bem no cantinho, a gente não pode esquecer este ponto aqui, ó. Bem no cantinho, opa! Bem no cantinho temos um ponto. Vamos fazer, então, 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma diminuição. Às vezes fica mais difícil de fazer quando tá muito justo o ponto, né? Mas é só puxar um pouquinho com a agulha que a gente consegue. Mais 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma diminuição. Mais 2 pontos baixos. Bem no cantinho, 1, 2. Agora, nós vamos fazer mais 7 pontos baixos para chegar de volta no marcador. 4, 5, 6, 7. Fiz mais um, já vou colocar o marcador, que é o primeiro da próxima carreira. Nós ficamos, então, na carreira 7 com 24 pontos novamente. Na carreira 8, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. A carreira 9, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 10, nós vamos fazer 3 diminuições. Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência 3 vezes. Ficamos no final dela com 15 pontos. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 11 e 12 de 15 pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois a gente volta para continuar. Antes de nós continuarmos na carreira 13, quem preferir já pode colocar um pouquinho de enchimento na patinha, para que o formato fique bem certinho.
Eu sei que tem bastante gente que prefere ir colocando na medida que vai fazendo para conseguir definir bem o formato. Então, agora é um momento bom para a gente colocar enchimento na patinha. Na carreira 13, então, a próxima, nós vamos fazer agora 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na carreira 14, nós vamos fazer o nosso aumento de 6 vezes novamente. Vamos fazer, então, 2 pontos baixos e um aumento, essa sequência 6 vezes, e ficamos no final da carreira 14 com 24 pontos. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora da carreira 15 até a carreira 18, ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Então, vamos fazer 4 carreiras, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 19, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Antes de continuarmos, vamos colocar enchimento na patinha. Nesta parte de cima, a gente coloca pouco enchimento, não colocamos muito. Aqui embaixo, a gente coloca bastante e cuida para definir bem o formato da patinha dela. Então, colocamos enchimento, depois nós voltamos para finalizar. Vamos fazer agora a carreira 20, um ponto baixo e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 12 pontos. Na carreira 21, nós vamos fazer só diminuição, vamos fazer 6 diminuições. Depois já finalizamos com agulha de tapeçaria. Deixamos fio longo para prender no corpo e vamos finalizar com agulha de tapeçaria. Como eu comentei, nós não colocamos muito enchimento nesta parte. Ele vai ficar com este formato, ó. Apertamos para ele ficar neste formato, para os dedinhos ficarem virados para frente. A gente faz, então, mais uma, temos as duas patinhas da frente. Vamos fazer agora as patas de trás do dinossauro. Vamos começar, então, com a cor mais escura. Colocamos 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos, vamos ficar com 12 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira 5, nós vamos mudar de cor. Vamos usar a cor que a gente usou para fazer o corpo. Então, mudamos de cor. Eu vou fazer uma troca de cor normal, né, pessoal? Se vocês quiserem, depois podem fazer uma troca de cor que fica mais imperceptível. Nós vamos mudar de cor e vamos fazer, então, 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 5 com 30 pontos. 3 pontos baixos e um aumento. Já podemos cortar o fio escuro.
Vamos então repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Essa é a carreira de número 6. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, de 36 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos fazer agora a carreira de número 8. Vamos fazer nesta carreira os dedinhos da pata de trás, como a gente fez na patinha da frente, ó, esses dedinhos. Vamos fazer ponto bolha para formar esses dedinhos. Então, nós vamos fazer 14 pontos baixos. Vamos fazer um ponto bolha, pegamos a laçada na agulha, pegamos o ponto e tiramos uma vez. Vamos fazer, então, até a gente ter 5 laçadas na agulha. 3, mais uma, 4, mais uma, 5. 5 laçadas na agulha, tiramos tudo junto e fazemos uma correntinha. Vamos fazer agora 2 pontos baixos no ponto de base, 1, 2. Mais um ponto bolha. Mais um, temos 5 laçadas na agulha. Tiramos tudo junto. E uma correntinha. Novamente, 2 pontos base, 1, 2, e mais um ponto bolha. Tudo no mesmo lugar, né, gente? Tudo no mesmo buraquinho, até a gente ter 5 laçadas na agulha. Tiramos tudo junto e a gente faz uma correntinha. Mais 2 pontos de base, 2 pontos baixos nos próximos pontos de base. Agora, para chegar de volta no marcador, nós vamos fazer mais 13 pontos baixos. Então, vamos fazer, depois a gente vira os pontos bolha. 13 pontos baixos. Vamos agora virar os nossos pontos bolha, ó. Pegamos aqui bem na frente dele, ó, e viramos. Na carreira 9, agora nós vamos fazer 14 pontos baixos. Eu já fiz um, vou fazer 13. Pontos baixos. Vamos fazer uma diminuição aqui embaixo no ponto bolha. Uma diminuição. 2 pontos baixos, lembrando que tem este bem do cantinho, ó, que a gente não pode deixar fora. 1, 2. Mais uma diminuição. Mais 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma diminuição. Mais 2 pontos baixos, 1 bem no cantinho, 2. Agora, mais 13 pontos baixos para nós chegarmos de volta no marcador. Assim, nós finalizamos
a carreira 9 e ficamos com 36 pontos. Na carreira 8 eu não falei para vocês, né, gente? Mas a gente ficou com 39 pontos. Então, nós diminuímos agora embaixo do ponto bolha 3 pontos e voltamos a ficar com 36 pontos na carreira. Nós vamos fazer agora a carreira de número 10. Vamos fazer, então, 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira com 30 pontos. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. A próxima carreira, que é a carreira 11, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 12, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 13 até a carreira 15, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 3 carreiras, depois a gente volta para continuar. Nós vamos fazer agora 3 pontos baixos e um aumento. Esta é a carreira de número 16. Nós vamos ficar no final dela com 30 pontos. Agora, vamos aumentar um pouco a perna novamente para a gente fazer a parte da coxa, que ela fica um pouquinho mais grossa. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer a carreira 17, 4 pontos baixos e um aumento. 3, 4. E um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Carreira 18, nós vamos fazer um pouco diferente. Então, vamos fazendo juntas. Vamos fazer 14 pontos baixos. Vamos fazer agora uma sequência de 3 vezes de um aumento e 2 pontos baixos. Vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos, mais 2 vezes, um aumento, 2 pontos baixos, mais uma vez, um aumento e 2 pontos baixos. E mais 13 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Nós finalizamos a carreira 18 e ficamos com 39 pontos. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras, da carreira 19 até a 24, de ponto sobre ponto, 39 pontos baixos. Então, vamos fazendo 6 carreiras, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora a carreira de número 25. Nós vamos diminuir os 3 pontos que a gente aumentou aqui na frente. Vamos fazer, então, 14 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 vezes de uma diminuição e 2 pontos baixos.
uma diminuição, 2 pontos baixos, mais 2 vezes, uma diminuição, 2 pontos baixos, mais uma vez. Vamos fazer agora mais 13 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Nós finalizamos a carreira 25 e ficamos com 36 pontos. A próxima carreira, que é a carreira 26, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 36 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer na próxima carreira, que é a carreira 27, 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós ficamos no final dela com 30 pontos. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Antes de continuarmos, agora nós podemos colocar enchimento aqui embaixo na parte do pezinho para facilitar com essa abertura. Então, colocamos enchimento e já voltamos para finalizar. Vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, a carreira 28. Vamos fazer 30 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 29, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. 3 pontos baixos, uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Antes de nós finalizarmos, agora nós podemos colocar mais enchimento. Nós não vamos colocar enchimento até em cima. Vamos colocar só mais um pouco, ó, vamos deixar umas 6 carreiras mais ou menos. Esta eu já finalizei, ó. Deixei o fio pra gente prender no corpo. Então, apertando assim com o dedo aqui em cima, dobrando ela no meio, ó. Deixamos mais ou menos umas 6 carreirinhas, contando aqui do final, sem colocar enchimento. Porque a gente vai fazer a costura dobrando ela desta forma depois no corpo. Então, não pode ter enchimento aqui em cima, senão a gente não consegue fazer este formato. Nós vamos fazer a carreira de número 30, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A carreira 31, nós vamos fazer 1 ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Vamos fazer agora só mais uma carreira, a carreira de número 32, vamos fazer diminuição por todos os pontos. Depois a gente encerra com agulha de tapeçaria. Deixamos o fio comprido, aqui podemos deixar mais comprido para não faltar. Puxamos aqui, vamos finalizar com agulha de tapeçaria. Então, a gente faz mais uma igual, eu já fiz as duas. Nós temos já as duas patinhas. Nós vamos fazer agora as escaminhas que a gente vai colocar nas costas do nosso dinossauro. Vamos fazer 5 pecinhas iguais a essas.
Nós podemos usar os nossos restinhos de cor que a gente tem. Não precisamos comprar todas as cores, né? Que são 5 cores. Podemos fazer de uma cor contrastante, né? A gente tá fazendo o corpo desta cor. Então, a gente pode fazer uma cor contrastante. Pode ser um verde mais clarinho. A gente pode colocar tudo rosa ou tudo azul. Então, a gente pode usar a nossa criatividade e fazer essa parte com as cores que a gente tem também, para a gente não precisar comprar 5 cores, né? Não gasta muito. Então, vamos fazer uma delas e depois a gente vai fazer 5 iguais. Nós vamos fazer, então, 6 pontos em anel mágico. Na carreira 2, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 9 pontos. Opa! Vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto de 9 pontos baixos. Na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 12 pontos. Eu não coloquei marcador porque eu estou contando, mas se vocês tiverem mais dificuldade, pode colocar marcador, tá, pessoal? 2 pontos baixos e um aumento. Na carreira 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, e ficamos no final dela com 15 pontos. Vamos fazer mais uma carreira, carreira 6 de ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Finalizamos com ponto baixíssimo e deixamos o fio para prender no corpo. Puxamos o fio. Dobramos bem no meio, não vai enchimento. Nessas escamas a gente não coloca enchimento, tá, pessoal? É assim mesmo. Nós vamos prender depois elas fechadinhas no corpo, como está aqui. Então, a gente faz 5 iguais.